Tiago é o segundo nome mais bonito das Escrituras depois de Jesus. Um nome lindo, especial, é o nome de Tiago. Mas a gente não pode confundir quem é o Tiago que escreve essa carta. No mínimo, nós temos 3 Tiagos relatados no Novo Testamento. Nós temos o Tiago, irmão do apóstolo João, o filho de Zebedeu, ou filho do trovão. Nós temos o outro Tiago, filho de Alfeu, que também se tornou um grande discípulo. E nós temos esse Tiago, filho de José e Maria, meio-irmão do próprio Jesus Cristo. Este Tiago, que escreve a carta com 5 capítulos, é o Tiago responsável, junto com Pedro, da igreja de Jerusalém. Ele também é um apóstolo, apesar dele não ter sido discípulo. Nós não podemos confundir, nem todos os discípulos foram apóstolos. E por isso Tiago, este aqui, ele é o Tiago responsável pelo primeiro concílio que a igreja de Jerusalém viveu, lá em Atos capítulo 15. Quando eles decidiram, havia alguns ruídos entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. Aqueles que tinham costume de comer carne de porco, ou os gentios comer carnes sufocadas, como dentro da tradição pagã. Era super costume entre os pagãos gentílicos comer essas carnes sufocadas. Eles cometerem incesto, era uma cultura helênica, se casar com a própria irmã, ou o próprio irmão de sangue. Era costume pais se deitar com filhos dentro da cultura pagã. Mas agora, experimentando a esta era do judaísmo, eles precisam fazer várias concessões, porque quem está estabelecendo o princípio maior, os oráculos são de Deus, os mandamentos foram dados pelo próprio Deus. E Tiago, já logo no início da carta, muito provavelmente ele escreve esta carta aqui, no ano 47, antes desse concílio. O que acontece é que muitos judeus cristãos, que são chamados de judeus messiânicos, aqueles que creram em Jesus como o principal judeu que eles tinham, o próprio apóstolo Paulo. Nós temos Nicodemos, que ao longo da história, o que indica que houve uma conversão também genuína sobre a vida de Nicodemos, que era um dos principais judeus da época e fariseus. Mas o que Tiago escreve, e a quem escreve, no ano 47, é para os judeus que conheceram a Cristo, mas ainda estavam experimentando uma intensa perseguição pelos próprios da sua casa. Eles estavam como que forasteiros. É por isso que a linguagem que Tiago usa é uma linguagem dura. Alguns até acreditarem em não colocar Tiago dentro do cano sagrado do Novo Testamento. Alguns comentaristas bíblicos disseram que Tiago tem a boca muito dura, parece mal de Tiago. Martinho Lutero chegou a chamar a carta de Tiago como palha. Irmãos, por que isso está acontecendo? Porque na perspectiva de Tiago, no ano 47, o apóstolo Paulo ainda não havia escrito as doutrinas da justificação pela fé. E o próprio Tiago, por ser apóstolo, está refutando a justificação pelas obras, justamente na evidência de que o homem, para mostrar que de fato conhece a Deus, ele precisa expressar, reverberar, anunciar de forma espiritual e física também. É por isso que agora Tiago já começa dizendo: se alguém supõe ser religioso. Irmãos, nós temos a história dos primeiros nômades da Mesopotâmia. O que é isso?
quando Deus chamou Abrão, ele tirou Abrão de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele não conhecia a lei de Deus. Ele foi apenas chamado do meio da sua parentela. E Deus fez uma promessa a esse homem que não tinha um A a mais no seu nome. Era apenas Abrão. Ele disse: Abrão, deixe a sua terra, deixe a sua parentela, e eu farei de você uma multidão de pessoas. Em ti, Abrão, serão benditas todas as nações da terra. Eu vou abençoar os que te abençoarem, Abraão, e vou também amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Abraão, conte um bocado de areia em suas mãos, nem a sua descendência poderá ser contada, como você não pode contar esses grãos. Serão tão numerosos os filhos, que eles serão maiores do que a própria constelação de estrelas. E Deus fez de fato uma promessa a Abraão. Ele se tornou o próprio pacto a Abraão, sustentando ele, tirando Abraão da sua terra e fez dele uma grande nação. De Abraão nasceu Isaque. É por isso que nós temos agora o primeiro filho de Abraão da promessa, depois de Ismael, recebendo a continuidade dessa promessa. Eles foram peregrinos. As terras onde eles estavam foram abençoadas. Mas onde nós queremos chegar é que na construção e na continuidade desta aliança de Deus, feita a Abraão, quando chegou no profeta Moisés, tirado das águas, Deus deu leis a este povo. Eles deveriam seguir cada um daqueles mandamentos escrito em tábuas. O Senhor também revelou decretos a Moisés. Aquilo tornou-se uma religião aos judeus, os descendentes de Judá. Eles estiveram em tanto tremor e temor, a fim de preservar a lei de Deus, que eles, ao proteger a lei, criaram as suas próprias tradições. A palavra religião vem do termo em latim que quer dizer religare, religar. Mas a religião sempre será insuficiente. Ela jamais terá a capacidade de reconectar o pecador ao único Deus santo e poderoso, a não ser que este Deus santo e poderoso seja o próprio mediador a reconectar o homem consigo mesmo. E assim Deus fez. É por isso que Tiago agora, a fim de refutar uma discrepância social dentre os irmãos que conheceram a Cristo, mas já eram judeus, estavam na igreja primitiva, ele precisa mexer com o brilho da religião que eles possuíam. Irmãos, os judeus aqui da diáspora já se achavam salvos só pelo fato de serem filhos de Abraão. Afinal, a promessa não era essa: Abraão, eu farei de ti uma grande descendência. Mas Jesus, denunciando por muitas vezes os fariseus, disse assim: se eu quiser, o meu pai também pode fazer de qualquer uma dessas pedras suscitar a filho a Abraão. Irmãos, o que nós percebemos é que Tiago, por ser uma palavra muito dura, ele já começa a fazer várias perguntas e indagações acerca dessa vã religião que os judeus possuem até os dias atuais. Jesus nunca nos chamou para viver o religare. Não existe religião no vocabulário divino. Quando a Trindade decidiu salvar o homem, eles não decidiram salvar o homem para que eles cumprissem um conjunto de mantra, regra, dogmas, formas, maneiras. Este nunca foi o propósito original. A prova disso é que a palavra nos diz que foi para liberdade que Cristo nos
Qual liberdade? Da lei. Porque a lei condena o homem que assiste ela, a fim de ser salvo por guardá-la. Mas é observando a lei que ele precisa perceber que ele é insuficiente, não dá conta de cumpri-la, e por isso ele precisa identificar dentro da lei a necessidade de um libertador. Os judeus não entenderam isso. Eles achavam que estavam cumprindo a lei por serem religares o tempo todo. Eles tentavam coser, como o próprio Adão fez no Éden, uma folha de uma figueira para tampar a nudez. Assim é a postura do judeu religioso nesse período. Eles colocavam a Torá como mantra sagrado, mas não interpretava a lei de Moisés da forma correta. Prova disso é Jesus condenando e denunciando os fariseus, dizendo: vocês dizem que conhecem a Moisés, e por isso estão me crucificando. Se vocês conhecessem a lei, e a quem Moisés está dizendo, vocês saberiam quem eu sou. Mas prova de que vocês nem a Moisés conhecem, como que eu posso falar a vocês de coisas extraordinárias e espirituais, se as naturais, reveladas aos santos profetas, vocês não conseguem interpretar? Irmãos, e Tiago agora começa a dizer: se alguém supõe ser religioso, nós precisamos fazer constantemente uma autoavaliação no nosso relacionamento com Deus. Irmãos, a gente pode achar ser muito espiritual e ser extremamente carnais. Ou nós podemos até achar que somos carnais e Deus nos tratar como espirituais. Porque a verdade é, aquele que acha ser carnal está se aproximando um pouco mais daquilo que Deus quer: relacionamento. Quanto mais Isaías aproximava do trono da glória de Deus, mais ele clamava e conclamava: ai de mim, Senhor, que tenho os meus lábios impuros. Irmãos, quanto mais perto da glória, da face, quanto mais perto da Shekinah, da presença de Deus, mais pecado reconhecemos em nós. Uma pessoa que não percebe isso, ela sempre está se auto-justificando, é alguém que não faz o exercício de casa diário. Ele é um religioso e nem sabe que é. E Tiago, então, qual é a religião perfeita e sem mácula? Ele continua dizendo: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. O religioso, além dele nunca fazer autoavaliações, ele não consegue. Por quê? Primeiro, avaliar-se a si próprio. Ou a pessoa tem que realmente ter um contato com a vida de verdade, ser de verdade. Ou o principal, ele precisa ter o Espírito Santo. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos olhar para dentro de nós e perceber que só há escamas e religiões atuando nas nossas vidas. Ele continua dizendo ainda: qual a relação entre a religião e a língua? Parece paradoxo isso, ou não fazer sentido. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. Por que isso? Porque dentro de um contexto gentílico, havia um princípio chamado de tagarelice, fofoca. E dentro do princípio judaico, o tempo todo o judeu fala. O tempo todo o judeu está querendo expressar a sua devoção a Deus, mas ele nunca para ouvir uma pessoa. E terceiro, o que Tiago está denunciando
é que as palavras têm o poder de trazer vida e também trazer a morte. Então ele relaciona, já que eles queriam ser religiosos, ele diz, ok, mas se alguém está supondo aí, sendo religioso, mas é fofoqueiro, a religião é vã. Porque a religião não é a tentativa de se religar a Deus. O que é ser fofoqueiro no contexto bíblico? É alguém que está constantemente falando de terceiros quando eles não estão presentes, apontando. E isso causa dentro da igreja que estava aqui na diáspora intensas lutas, porque já estava difícil o contexto da perseguição. Eles já estavam tendo que cultuar a Deus longe das suas cidades natais. Grande parte estavam mergulhados completamente em masmorras, porque eles não podiam ter cultos ao ar livre como nós estamos tendo. Então, se isso é uma grande verdade, a única maneira dessa religião ser sã e perfeita é quando nós conseguimos controlar a nossa língua. Ai, irmão. Tiago parece quebrar todo o orgulho do judaísmo e toda a tagarelice do gentio. Sobrou para ninguém. Por que Tiago relaciona a religião perfeita? Irmão, deixa eu ler de novo. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia, o que é refrear? Controla a sua língua. Olha o que ele diz. Está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Ou seja, você faz algo para Deus com a mão, mas destrói com a boca. Eita Jesus. Você devolve a glória para Deus com louvores, mas mata pessoas ou matam as pessoas com as falácias. Tiago sabe que religião não existe. É por isso que ele diz aqui, se você quer ter uma perfeita, é melhor controlar a língua do que ser religioso. Isso agrada muito mais a Deus. Só que ele continua dizendo, a religião pura. O que é a religião pura? Sem mácula. Assim como era oferecido os cordeiros e os novilhos aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes constantemente, na porta do tabernáculo e do templo. Puro. Vem dessa palavra pureza, sem defeito. Ou seja, ele está dizendo, a religião sem defeito e sem mácula não é controlar a língua, porque deveria ser, já que ele falou que quem não controla a língua não tem uma religião perfeita, então logo, qual que é a religião perfeita? Não ser fofoqueiro. Não passa da nossa obrigação. A religião pura e sem mácula é, para com o nosso Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Por quê? Órfão e viúva eram as duas classes mais desprezadas pelos judeus. Primeiro porque a viúva só era viúva uma vez que o marido faleceu, óbvio. Ela não tinha mais condições, se ela não tivesse um resgatador, que está lá na lei do levirato. Se não viesse um parente dela, um irmão, um primo do marido dela para trazê-la de volta e casar-se com ela, ela ficava no limbo, esquecida. Primeiro que ela não podia nem ter as terras que era do marido, ela perde. Segundo, ninguém cuidava dela, porque a mulher não trabalhava. E os órfãos não tinham os pais. Aqui quando diz órfãos, quer dizer literalmente os pais, pai e mãe. Eles eram esquecidos. Quem que ia fazer por eles? Então, o que Tiago quer resumir? Quer ter religião perfeita? Olha para dentro de si. Controle-se a si próprio. Tenha domínio próprio. Isso é a melhor religião que você possa ter. Só que você quer conhecer a religião pura de verdade?
é quando o seu conhecimento é transformado em generosidade. Quando você começa a dar voz aos que ninguém dá. Vou dar um exemplo. Ser amigo na igreja de quem todo mundo já é amigo é fácil. Difícil é ser amigo na igreja quando todos o rejeitam. E Deus fala assim, você vai ser amigo desse ali. Olha que princípio generoso. O órfão é isso. A viúva são as esquecidas. Os pobres da época. Irmãos, então a verdadeira religião perfeita e sem mácula é atender às demandas dos necessitados, mas de forma fiel e compassiva o tempo todo. É a gente cuidar de gente que ninguém quer cuidar. É a gente visitar gente que ninguém quer visitar. Eu fico imaginando, irmãos, a quantidade de mensagens que o pastor Márcio não deve receber para fazer casamento, aniversário, velório e tantas outras coisas, por ser benquisto e querido. Mas, irmãos, a gente não pode dar a continuidade, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que Jesus ensina é o verdadeiro cristianismo, é dar voz para pessoas que visivelmente não merecem voz. É pegar os piores da igreja, os piores da sociedade, e dar voz a eles, e cuidar deles, e apacentá-los, e dar crédito a eles. Mas a gente não está preparado para essa conversa, porque a gente não gosta de trabalhar como a gente diz aí no bueiro, não é verdade? É mais gostoso ser amigo de quem já está lá em cima. É mais gostoso a gente cuidar das pessoas que já têm a notoriedade. É mais legal visitar pessoas que podem fazer alguma coisa para nós. Por isso que a palavra é dura de Tiago. É um sermão pesado. Ele arrumou um escândalo. Porque a classe dos necessitados eram duramente rejeitada. Irmãos, e nós precisamos, fazendo as aplicações aqui, nós precisamos corrigir os nossos montinhos dentro da igreja e fora dela também. A gente questiona tanto, mas às vezes é a gente que segrega, fazendo acepção de pessoas. Achamos quem deve ser digno ou não de receber misericórdia. E sabe onde a gente se perde? Onde a gente deixa de crescer? Quando a gente deixa de cuidar daquilo que Deus nos chamou para cuidar. Porque nós pensamos assim, eu vou perder tempo em cuidar disso aqui. Eu não. Ficar visitando viúva. Eu quero ir para as festas dos palácios. Eu não tenho tempo para poder ficar dando alimento para órfão. Muito carente, gente muito, sabe? Tem preguiça de gente carente assim. Pegajoso, que tempo todo. Só que Tiago está falando que isso é a religião pura. É gente que chega aqui e só tem a gente de amigo. É pegajoso, pessoas que saem da prisão, alguns saem de uma vida triste. Mas quando chega até nós, a gente não tem a bendita paciência. Ou a gente rejeita, faz acepções. Dá volta para sentar no outro banco. Na hora dos melhores amigos, chamamos as pessoas de mais notoriedade da igreja. Até porque o que badala hoje, o que dá ibope, status nas redes sociais, é a sua festa e os mais importantes. Só que na festa das bodas, quem vai de importante é Jesus, porque o resto é maltrapilho,
é quem Ele convidou. Isso fere a nossa religião. O que nós chamamos de legal, Jesus chama de abominação. Quando nós escolhemos as primeiras cadeiras e brigamos por isso, Tiago diz assim: escolham as últimas. Quando nós fazemos essas acepções de pessoas, nós estamos rejeitando o sacrifício de Cristo feito por nós. Porque nós éramos os órfãos e as viúvas. E Ele veio ao nosso encontro. Jesus precisa estourar as nossas bolhas. Jesus precisa tirar os nossos clubinhos dos bolinhas e da luluzinha dentro e fora da igreja. Não existe turminha, o que existe é reino. Nós precisamos aprender do primeiro princípio, primeiro a controlar as nossas línguas. Parar de matar sonhos por meio das nossas palavras. Condenamos muito do lado de fora, mas reconhecemos pouco do lado de dentro. Somos os primeiros a apontar o pecado alheio. Somos os primeiros a denunciar os erros dos outros, mas esquecemos de arrancar uma bendita trave dos nossos olhos. O nome disso é hipocrisia. É por isso que esse texto aqui, para eu terminar, sabe onde ele está relacionado? Em Isaías 1. Nem lê, para você não ficar triste. Sabe o que está escrito em Isaías 1, 17? Olha aqui. Do verso 10, a perícope do texto é essa aqui, ó. O culto hipócrita é condenado. A religião hipócrita é condenada. A igreja está fervendo no louvor, mas está fervendo na porrada atrás do louvor. Faz sentido? Não. A palavra é uma benção, mas é sair do culto que começa a tagarelice. Aqui, ó, verso 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Hoje, para os nossos dias, as viúvas, elas são assistidas, em grande parte, obviamente que há muitas ainda não são, mas espiritualmente, quem são as viúvas e os órfãos no nosso meio? Gente que dá problema, a gente corre. Eu falo por mim. Quando eu li essa palavra para trazer, eu falei, Jesus, é para mim. Porque gente que dá trabalho, dá trabalho. E a verdade é que eu não quero. Cansa a gente. Mina da gente as forças, arranca da gente tudo, chupa a energia. Parece um vampiro espiritual. É igual aquelas filhas encontradas lá em Eclesiastes. São duas irmãs. Uma chama Dar e a outra Dar. É tudo que elas querem, sugar. Mas a verdadeira religião ensinada por Jesus é nós atendermos a essas pessoas. Dar honra para quem não tem. Convidar quem não é convidado. E eu termino com as palavras de Jesus dizendo assim aos fariseus: se vocês só amam aqueles que vos amam, até os fariseus fazem isso, mas deem, amem aqueles que nada podem fazer em troca. Nisto haverá abundante louvor. Você pode fechar os seus olhos neste momento, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, mas também pedimos perdão por nossa impaciência, por segregarmos tanto,
fazemos tanto acepções de pessoas, a começar de mim. Me perdoe, Jesus. Nos perdoe como ministros, quando escolhemos com quem caminhar. Nos perdoe, Senhor, como servos. Senhor, a verdade é que quando somos irmãos, tudo deve ser divinamente entre nós compartilhado em oração. Senhor, nós entendemos as nossas muitas deficiências. A nossa religião é impura e carregada de mácula, porque nós não entendemos muitas vezes este princípio. Enquanto houver divisões em nosso meio, enquanto houver separação em nosso meio, enquanto houver montinhos em nosso meio, enquanto houver tagarelice em nosso meio, nós não experimentaremos o verdadeiro despertamento, Pai. Começa dos altares, começa de nós ministros, que às vezes somos os primeiros a dar mau testemunho, somos os primeiros a errar, a dividir a igreja. Começa de nós, Jesus, que não visitamos os órfãos, nós que não cuidamos das viúvas. Tenha misericórdia de nós, porque às vezes estamos tão ocupados com as nossas agendas, para visitar as grandes empresas, para ir nos aniversários dos mais ricos da igreja, e esquecemos de entrar dentro dos becos, onde a comida é simples, o papo é simples. Senhor, a começar de mim, nos volte ao primeiro amor, Senhor. E tenha misericórdia de nós, para que daqui em diante abandonemos toda acepção de pessoas no poder que há no nome de Jesus. Repita comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta tarde eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Diga: eu que um dia andei nos teus caminhos, mas por algum motivo eu me desviei. Arrependido volto nesta tarde, em nome de Jesus.